Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vou ensinar vocês a costurarem esse kit higiene bucal. Estou utilizando o tricoline 100% algodão da Eve e Eva Tecidos. Essa coleção se chama Chá com Amor e já tem lá no site, vocês podem utilizar o meu cupom de desconto para compras. É uma peça bem útil, bem prática, é vendável também, porque todo mundo gosta de carregar uma peça como essa na bolsa, para viajar principalmente. Dá para carregar escova de dente, pastas de dente, fio dental, absorventes. Fiz uma toalhinha de lavabo com o mesmo tecidinho para acompanhar. É uma peça muito linda, muito especial, tenho certeza que vocês vão fazer e vão vender bastante. É um ótimo presente também, né? Então, vocês têm que fazer, costurar, fazer propaganda do produto de vocês, mostrar, né, a utilidade dele, mostrar a praticidade dele para vocês conseguirem vender. Espero que vocês gostem desse vídeo, já curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Para fazer essa peça, eu estou utilizando um tricoline, também da Eve e Eva Tecidos. Essa coleção se chama Magia Floral e está lá no site. É um lançamento, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês acessarem o meu cupom de desconto para quem quiser comprar. Eu estou utilizando a manta R1 e como ela não estrutura muito bem, então antes de fazer esse trabalhinho de costura aqui, eu coloquei um pedacinho de entretela de papel aqui atrás. Aí eu passei a entretela de papel, ela tem uma goma, né, ela cola na manta. Depois eu passei o tecido aqui, eu corto a manta, o tecido tudo maior, faço o que eu quero fazer, um quilt reto, livre, o que vocês quiserem fazer, e depois vocês refilam deixando no tamanho exato. Esse aqui eu deixei no tamanho de 23 por 27 centímetros, é um retângulo, então é bem fácil de vocês cortarem. Ó, se vocês não quiserem fazer nenhum trabalho, é só vocês passarem o tecido sobre a manta e fazer uma costurinha em toda essa volta aqui para prender. Aí, depois que eu fiz todo esse trabalho, que eu deixei no tamanho de 23 por 27 centímetros, eu vou pegar um pedacinho de bagum, estou utilizando bagum branco, para colocar como forro, para ficar impermeável, né? E fica mais fácil de limpar, se molhar, se sujar, a gente consegue limpar bem fácil. Então, aqui eu vou colocar avesso com avesso, essa parte lisa que é o direito do bagum. Eu cortei um pouquinho maior o bagum para ficar fácil de costurar. E agora eu vou fazer uma costurinha em toda essa volta, só para prender o forro. Pode ser com pontinhos bem largos, tá? Que é só uma costurinha de segurança. Fiz uma costurinha em toda a volta, já prendi o bagum na parte principal. Cortei o excesso, porque eu tinha cortado um pouquinho maior. Agora, vocês vão marcar o centro. Aqui tem 27 centímetros, então, vocês façam o risco marcando o centro, que é 13 centímetros e meio, e nós vamos fazer uma costurinha aqui, para prender o bagum e ele não ficar solto aqui no meio. Quando a gente abre e fecha, ele vai ficar preso, vai ficar mais bonitinho. Fiz uma costurinha bem aqui no centro. Agora, nós vamos preparar a lapela. Então, aqui eu cortei um pedacinho de manta no tamanho de 7 por 10 centímetros. Nós vamos colocar um pedacinho de tecido aqui. Vou colocar o outro direito com direito. E agora, pelo lado da manta, a gente vai fazer uma costurinha em toda essa borda, essa parte aqui vai ficar aberta. Então, inicia com retrocesso, faz toda essa volta aqui e finaliza aqui com retrocesso. Fiz uma costurinha em toda a borda. Quem quiser deixar com esses cantinhos retos, já está pronto, é só desvirar. Eu gosto de fazer uma costurinha aqui na diagonal, para ficar diferente essa pontinha. Então, eu marco 1,5 centímetro daqui pra cá e 1,5 centímetro daqui pra cá e faço esse risquinho. Agora, eu vou fazer uma costurinha aqui, iniciando e finalizando com retrocesso nas duas pontas. Fiz uma costurinha nas duas pontas, agora eu vou cortar esse excesso. E já dá pra desvirar. Agora, a gente empurra os cantinhos pra fora. Cuidem pra não rasgar, se vocês estiverem utilizando a tesoura, eu gosto de utilizar a pontinha do pincel. Que aí não tem o perigo de rasgar aqui o tecido. Então, agora eu vou passar essa lapela e vou fazer uma costurinha no tamanho de um pé de máquina em toda essa borda.
Fiz uma costurinha em toda a borda e a lapela já está pronta. Agora, nós vamos preparar o plástico cristal para fazer o bolsinho da parte de dentro. Eu cortei um pedacinho de plástico no tamanho de 14 por 25, cortei um pouquinho maior, depois a gente refila. Cortem um pedacinho de viés de 25 centímetros. Como é bem fininho esse plástico, a gente vai fazer uma costurinha só para prender o viés. Vocês dobrem ele bem ao meio. É bem fácil de colocar. A gente vai encaixar o plástico aqui dentro. Vocês podem colocar um clipe para segurar e fica mais fácil de costurar. E agora, a gente faz uma costurinha bem aqui na borda. Eu vou fazer isso com esse plástico e com esse aqui, tá? Os dois no mesmo tamanho, de 14 por 25 centímetros. Fiz uma costurinha nas duas bordas. E fica bem bonita essa costurinha. Agora, a gente vai pegar a parte principal. Dessa costura que a gente fez no centro, vocês vão marcar 1 centímetro pra cá e 1 centímetro pra cá. E aqui embaixo também, marca 1 centímetro e aqui marca 1 centímetro. Aí, vocês vão vir com esse bolsinho de plástico, vão alinhar nessa marcação de 1 centímetro. Deixa tudo bem alinhado pra ficar com acabamento bonito. Vou pegar o outro bolsinho, vou marcar aqui também, colocar nessa marcação aqui de 1 centímetro. Então, o centro aqui vai ficar livre, pra ficar fácil de dobrar, né? Não ficar com muito volume. Depois eu vou cortar o excesso, tá? Que eu cortei o plástico um pouquinho maior. Então, agora a gente vai fazer uma costurinha em toda essa volta pra prender um bolsinho. E aqui uma costurinha em toda essa volta também. Fiz uma costurinha, já prendi os bolsinhos da parte de dentro. Agora, nós vamos prender a lapela. Dobrem aqui para vocês verem qual é a posição certa, né? A indicação aqui dos desenhos, para não ficar virada depois. Então, aqui a parte da frente. Aqui na parte das costas, eu vou colocar a lapela. Porque ela vai ficar aqui e vai ficar assim, né? Aqui é a frente, ó. Então, aqui na parte das costas, vocês vão marcar o centro. E vão colocar direito com direito, a parte da frente da lapela, se vocês quiserem escolher. Marquei o centro aqui da lapela, ó, fiz um risquinho bem aqui no meio. E aqui eu marquei o centro, tem 23, então vocês marquem 11 centímetros e meio. Coloquem aqui e façam uma costurinha de segurança. Fiz uma costurinha aqui na parte de trás, agora vocês confiram para ver se vai ficar certo, se vocês não costuraram virado. Então, aqui ficou certo. Eu vou arredondar esses cantinhos, quem quiser deixar reto, pode deixar. Então, eu utilizo essa régua de cantos arredondados, esse ladinho aqui de 3 centímetros. Eu faço um risquinho, a linha desse lado e faço um risquinho aqui. Depois que vocês marcaram esses 4 cantinhos, nós vamos cortar. Vou cortar esses 4 cantos e vou conferir para ver se ficaram iguais. Ó, depois que vocês cortaram, vocês fechem a linha aqui, os 2 cantos, para ver se vocês cortaram os cantos iguais, tá? Tudo isso interfere depois no acabamento da peça. Agora que a gente já cortou esses cantinhos, nós vamos finalizar com viés. Então, aqui eu utilizo o viés industrial, esse aqui é o mais largo, aquele que tem 3,5 centímetros aberto. Eu inicio aqui embaixo, nessa parte de baixo aqui, ó. Então, bem onde eu fiz aquela costurinha aqui no meio, vocês vão dobrar a pontinha do viés aqui, pra vocês saberem, né? Que aqui é o meio. E eu vou começar essa costura um pouquinho mais pra frente, eu vou deixar solta essa pontinha, pra depois que eu fizer toda a volta, eu poder emendar. Essa camada de material não é tão grossa, então, eu posso costurar com o viés dobrado, como ele está aqui. A única coisa que eu cuido é para deixar o viés um pouquinho mais para dentro, ó, eu deixo 2 milímetros para dentro, mas eu faço a costura me guiando pela margem da peça. Então, o meu calcador, ele vai estar me guiando por aqui, mas eu cuido a olho mesmo, eu cuido pro viés ficar um pouquinho para dentro, que aí quando eu virar, vai ficar bonitinho, não vai ficar nem muito largo, nem muito fino.
e eu gosto de fazer assim. Mas o viés é pessoal, né? Cada um coloca de um jeito, vocês têm que treinar para ver se vocês conseguem colocar melhor de um jeito, melhor do outro. É só vocês perderem o medo e irem treinando. Então, eu vou colocar aqui, vou começar essa costura, vou fazer toda ela e vou finalizar bem aqui no centro, onde eu fiz essa costurinha. Fiz uma costurinha em toda a volta, se vocês perceberem aqui, vocês vão ver que eu deixei uma sobrinha de material aqui, o calcador estava aqui, me guiando pela peça, mas eu coloquei o viés um pouquinho mais pra dentro. Essa costurinha que vai ficar de meio centímetro, que é a margem de costura da minha máquina industrial, e quando eu virar, não vai faltar e não vai sobrar viés, vai ficar bem bonitinho. Eu não gosto dele muito largo, quando fica muito largo aqui eu acho grosseiro, eu gosto ele na medida certa, nem muito largo e nem muito fininho. Se vocês não gostam assim, coloquem do jeito que vocês estão acostumadas. Agora, nós vamos virar todo ele lá pra frente. Marquem essa costura aqui, ó, empurrem ele um pouquinho e apertem essa dobrinha aqui, pra ela ficar bem marcada. E agora, aqui na frente, vocês dobrem, vocês vão cuidar essa primeira costura que vocês fizeram para prender ele, vão trazer o viés passando um pouquinho e vão fazer essa costurinha aqui na borda. A gente tem que esconder essa primeira costurinha e fazer a costurinha mais para dentro um pouquinho, que vai dar bem em cima, um pouquinho mais para dentro dessa primeira costura, tá? Então, agora eu vou colocar clipe aqui, para depois ficar mais fácil de só ir tirando o clipe e costurando. Façam devagar, quem tem dificuldade de colocar o viés, se não praticar, não vai conseguir nunca. Então, vocês têm que praticar, peguem peças pequenas, para ficar fácil, peguem retalhos de viés, de manta, de tecido, e vão praticando para vocês verem que não é difícil. E as peças com esse acabamento ficam muito lindas, então, vocês têm que praticar para aprender. Prende todinho com os clipes. E agora, eu vou fazer uma costurinha para finalizar essa colocação do viés, o acabamento dele. Fiz uma costurinha de pesponto em toda a borda para prender esse viés. Essa costura tem que ser devagar, para ficar bonito o acabamento aqui dentro, para não vazar esses pontinhos para fora do viés. Então, a gente tem que fazer devagarinho para cuidar essa margenzinha de costura que fica aqui dentro. Então, aqui já está pronto esse estojo. É só nós colocarmos agora um botãozinho de pressão aqui, eu vou colocar o botãozinho tic-tac. Então, eu marco o centro, coloco esse botãozinho, depois eu alinho as bordas aqui certinho.
dobra essa pontinha, aperta aqui, é onde ficou a marcação, eu coloco esse botãozinho. Aí, eu coloco com a mão aqui por dentro, eu furo somente o forro. E ele aqui, cuido pra não furar essa parte do bolsinho de plástico, tá? Pra colocar aqui, vocês cuidem isso. Eu tenho balancinho, coloco com balancinho. Se vocês não têm, pode colocar com alicate de pressão também. E se não tem o alicate, vocês podem costurar uma pontinha assim, um pedacinho de velcro aqui. E costura aqui também, que aí vai ficar abrindo e fechando fácil. Essa toalhinha aqui também é bem simples de fazer. É uma toalhinha de qualidade boa, dessa marca aqui, ó, eu compro, quando eu acho em promoção, eu compro ela, tá? Eu fico cuidando dos lugares, às vezes pela internet, outras vezes em lojas. Então, eu cuido, quando tem ela em promoção, eu compro. Ela é aquela de 25 por 36 centímetros. Ela não é aquela bem simplesinha, então, ela é muito boa, de boa qualidade. Então, aqui, ó, eu tenho 28 centímetros, e esse espacinho que eu tenho de bordado aqui tem 7 centímetros. Aí, vocês têm que adaptar de acordo com a toalhinha de vocês. Então, eu cortei um pedacinho de tecido de 9, porque aqui no meio tem que ficar 7, então, eu dobrei 1 centímetro para cada lado aqui. E corto em 30 centímetros aqui, ó, pra ficar fácil essa pontinha sobrando aqui pra dobrar. Então, aqui é bem simples, eu vou alinhar já com essa marquinha que tem na toalha, eu já alinho aqui. E já faço uma costurinha em toda a volta, coloco a minha etiqueta aqui na pontinha antes de fechar. E faço toda essa voltinha aqui. É bem simples essa costurinha. Eu inicio aqui pela ponta de cima. Vou alinhar aqui e fazer toda a volta. Fiz uma costurinha em toda a volta para prender o barrado, é uma costurinha reta, bem simples de fazer. Coloquei minha etiqueta aqui. Sempre utilize uma linha da cor da toalha para ficar bem discreto e o acabamento ficar mais bonito nas peças. Agora é só dobrar a toalhinha. Vou colocar aqui. Coloquei o botãozinho tic-tac na lapela, como eu falei para vocês. Ó, coloquei o botãozinho aqui, coloquei aqui, tá? Então, aqui a gente pode guardar pasta de dente, escova de dente, fio dental. Dá pra guardar absorventes também. Se quiser, dá pra guardar mais coisas ainda. Que a gente dobra e ela se expande. Fica um estojo bem bonitinho. Uma lembrancinha, né? Um presente bem delicado, bem fofo. Visitem o site da Eva Tecidos para vocês conhecerem esta coleção aqui, que é Magia Floral, e outras coleções que tem lá no site. E utilize o meu cupom de desconto para compras. Compartilhem esse link para divulgar o meu trabalho, assim que vocês podem me ajudar. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!